trabalhos acadêmicos. E logo em seguida nós passamos para o que de fato eu estou enlouquecido para falar, que é a elaboração do trabalho acadêmico, as etapas de elaboração do trabalho acadêmico. Portanto, vamos seguir e nesse primeiro momento eu ficarei pequenininho aqui na tela e vou passando alguns slides e depois eu volto novamente em tela grande para que nós discutamos um a um as partes de elaborar trabalhos acadêmicos, de como elaborar um trabalho de excelência, um trabalho acadêmico. Então vem comigo. Vamos agora retomar o nosso curso, instruções de como escrever um trabalho acadêmico. Aqui do lado você já pode ver o meu livro. Esse curso é resultado desse livro, onde eu tento ajudar as pessoas a escreverem TCC, Trabalho de Conclusão de Curso de Excelência. Como elaborar um trabalho acadêmico? Qual a forma de elaboração dos diversos trabalhos acadêmicos? Agora sim, nós adentraremos no conteúdo propriamente dito. Elaboração de trabalhos acadêmicos. Então vamos lá. Um trabalho acadêmico é o texto formal que apresenta os resultados de uma pesquisa, estudo ou reflexão. Ele deve ser baseado em métodos científicos rigorosos e em dados confiáveis, além de apresentar análise crítica, argumentação lógica e uma conclusão consistente. Disso tudo nós já falamos, mas recordar é viver. Eu trouxe esse texto para a gente dar uma lidinha, para irmos direto para a elaboração do trabalho acadêmico, para as etapas de elaboração do trabalho acadêmico, que são 6. Nós iremos passar uma a uma agora e ao fim desse momento você vai saber como elaborar um trabalho acadêmico de qualidade. São 6 as etapas de elaboração de um trabalho acadêmico de excelência, de um belíssimo trabalho acadêmico. Você pode encontrar aí na internet diversas formas, de 12 etapas, de 7 etapas, de 5, de 4, enfim. Aqui nós vamos trabalhar com 6 etapas para um trabalho acadêmico de excelência. Então vamos lá. Primeiro dentre todos é a escolha do tema. E aí 3 são as circunstâncias que a gente precisa pensar na escolha do tema: relevância, viabilidade e interesse. Deixa eu ler cada uma delas, que aí eu explico uma a uma devagarinho e dou algumas das dicas importantíssimas da escolha do tema. Relevância. O tema deve ser relevante para a área de estudo e para a comunidade acadêmica. Viabilidade. O tema deve ser viável de pesquisa com dados e recursos disponíveis. Interesse. O tema deve ser interessante para o autor, para que ele possa se dedicar à pesquisa com entusiasmo. Pois bem, deixa eu falar uma a uma. Primeiro que eu quero falar é da última para a primeira. É de ordem decrescente aqui. O interesse. É preciso, para ter um trabalho acadêmico de qualidade, de excelência, que você tenha tesão no tema. Então, sempre que for escolher uma temática, um tema para o seu TCC, para a sua dissertação, para a sua tese ou para um texto acadêmico, aqui nós iremos falar mais a partir de agora nos trabalhos acadêmicos completos, beleza? Nós vimos a diferença dos completos para os incompletos. Então sempre pensa num tema que te dê tesão. Tesão é a palavra que eu posso usar, que mais cabe nesse exemplo. Por que, professor? Eu tenho que ter tesão no tema. Porque pensa assim, você vai ter que escrever um TCC, aí eu estou falando de 50, 70, 100 páginas, ou até mais, sobre um único tema. Vou tirar o TCC, vamos para o mestrado, são 2 anos de mestrado, ou doutorado, são 4 anos de doutorado. Respectivamente, você tem a dissertação e a tese para ser escrita como trabalho acadêmico, né? Trabalhos de conclusão de curso, seja do mestrado a dissertação, seja do doutorado a tese. Você vai ter que escolher um tema que você tenha tesão, porque você vai falar sobre ele o tempo todo, o dia inteiro, todo dia, bem dizer, até você concluir a sua tese, concluir a sua dissertação ou concluir o seu TCC. Então é de extrema importância que você tenha interesse no tema. Aqui, no caso, eu não estou falando do interesse de terceiros, eu estou falando no teu interesse neste tema, que você tenha interesse, que o tema seja interessante para que você se mantenha motivado durante a pesquisa, para que você tenha motivação e fôlego
para levar a pesquisa até o fim. Então a palavra aqui é tesão. Você tem que estar com tesão no tema, ao ponto de estudar 4 anos esse tema sem perder a motivação. E olha que eu digo que é uma coisa bem difícil, porque você tem 4 anos aí no caso do doutorado, e você, hora ou outra, já não aguenta mais falar sobre a sua temática, sobre o tema que você escolheu. Mas é o tema que você escolheu. Daí, quem escolhe um tema que tem interesse, que é interessante, que tem tesão em falar dele, tem muito mais chance, muito maiores chances de ter um trabalho acadêmico de qualidade, um trabalho acadêmico de excelência. A ciência está aí para comprovar. Quanto mais interesse você tem por um tema, quanto mais tesão você tem por um tema, maiores as chances de você desenvolver esse tema, de você desenvolver bem. Sobretudo quando o trabalho é um trabalho árduo, um trabalho mais tedioso, como é o caso de escrever. Escrever, digamos, não vamos dizer aqui que escrever é um trabalho extremamente prazeroso. Muito pelo contrário, é você e um computador, uma tela, os olhos ardem, enfim, você tem um certo tédio ali. Imagine isso durante 2, 4 anos, escrevendo várias páginas. Então a neurociência explica bem que quanto mais interesse pelo tema você tem, maior a facilidade de você desenvolvê-lo, de você ter interesse, de você manter a motivação neste tema. Vamos para a viabilidade. Você não pode escolher um tema que não tenha nada escrito sobre. Vou escolher um tema que eu não tenho material nenhum de pesquisa sobre, não tenho texto sobre. Então como é que você vai desenvolver o tema? Você precisa escolher um tema que tenha viabilidade, que tenha vasto material de pesquisa, vasto material escrito, vasto material coletado, de coletas de dados, que você tenha outros autores que já trabalham o tema. Ô professor Hugo, você falou que no caso do doutorado, por exemplo, tem que ter originalidade. Beleza, originalidade e ineditismo. Você tem que defender algo que nunca outra pessoa defendeu, tem que ser original na sua tese. E eu falei a todo tempo na aula passada que você precisava pensar na originalidade sempre que fosse fazer um trabalho acadêmico, correto? E mantenho o que eu falei. Só que originalidade não exclui a viabilidade. Você pode ser original, discutir algo que pouca gente está discutindo ou que ninguém discutiu, e ainda assim que tenha um vasto material de pesquisa, de textos escritos, de dados coletados, porque senão você vai ter que sair do zero. Então é muito difícil que você saia do zero. Primeiro que ninguém sai do nada para chegar a algum lugar. É preciso que você tenha referência nos seus textos, sobretudo se você estiver no mestrado e na especialização ou na graduação. Então você tem que sair de algum lugar, você tem que colocar na sua metodologia, que a gente fala daqui a pouco, quem são os autores que você está citando, que você está fundamentando a sua pesquisa, que você está sustentando o que você está dizendo. Então é preciso que tenham teóricos que tenham falado sobre, que tenha pesquisadores ou pesquisadoras que tenham produzido sobre, que tenham dados suficientes para você fazer uma pesquisa. Você quer fazer uma pesquisa, por exemplo, que nem o IBGE tem dados coletados, então é muito difícil você fazer uma coleta do nada. Então sempre ao escolher um tema, pensa na viabilidade dele, beleza? E por fim, a relevância. O tema tem que ser relevante na tua área. Se é o teu TCC, você vai escolher o TCC, um tema que tenha relevância para o seu curso, que tenha relevância para você, para a comunidade acadêmica. A comunidade acadêmica se interessa por esse tema? Eu diria mais, eu vou evoluir um pouquinho mais nessa questão. Eu diria que o seu tema tem que ter uma relevância social. Isso eu acho bem importante. Se você não achar, tudo bem, vai pela acadêmica, tem relevância acadêmica. O que você vai falar tem importância acadêmica, um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência, precisa levar em consideração se há interesse por parte da comunidade acadêmica nesse tema. Eu também julgo ser importante que a sociedade tenha interesse no teu tema. Vai lá, a sociedade na sua maioria não tem um grau de formação elevado, mas que minimamente ela possa se interessar pela sua pesquisa, que minimamente a sua pesquisa, o seu trabalho acadêmico possa impactar vidas, como falamos tanto na aula passada, beleza? Então vamos para o ponto 2, que é definição dos objetivos e da metodologia.
falei muito sobre objetivos na aula passada. Não vou ficar aqui me repetindo, sendo repetitivo. Então, eu já expliquei sobre os objetivos na aula passada, inclusive para quem pretende fazer mestrado, para quem pretende fazer doutorado, em como fazer objetivos, pensar o objetivo geral, o título da sua dissertação ou da sua tese que você almeja tanto. Isso serve também para quem vai fazer TCC, para quem vai fazer especialização. Tem algumas especializações que cobram que o aluno faça projeto para entrar, um pré-projeto, né, para entrar em suas seleções. Não são todas. A maior parte das seleções de mestrado e doutorado cobram pré-projeto. As especializações, na sua maioria, não cobram. E TCC também não, mas geralmente você apresenta o seu pré-projeto para o orientador, para que ele possa lhe orientar. Seja como for, pensa no objetivo como sendo o título da tua dissertação, da tua tese. Vamos descer um pouquinho do teu TCC, seja da graduação, seja da especialização, ok? Então pensa no título e coloca um verbo antes. Vou tentar dar um exemplo aqui de objetivos, porque objetivos para esse tipo de trabalho, para esses pré-projetos, normalmente são divididos em dois: objetivo geral e objetivos específicos. E eu estou falando aqui do objetivo geral. Quais são os objetivos? Primeiro eu tenho que ter o objetivo geral, o grande objetivo do que eu estou escrevendo, de para que eu estou escrevendo. Então o objetivo, digamos que seja o tema. Vou pensar aqui um objetivo. E aí coloca à frente desse objetivo um verbo. Analisar a política brasileira no século XX a partir da visão de Michel Foucault. Esse é o meu objetivo geral. Aí eu vou para os objetivos específicos. Geralmente você coloca entre 3 e 4 objetivos específicos. Isso eu já expliquei, não vou me demorar muito, mas adianto para vocês que cada objetivo desse é como se fosse um capítulo do teu trabalho acadêmico, seja ele um TCC, seja ele uma dissertação ou uma tese. Deixa os trabalhos acadêmicos de artigo científico fora disso, que eu explico daqui a pouco onde os objetivos estarão nele. Pensa nos objetivos para pré-projeto, é o que eu estou falando aqui, porque muitos me perguntaram que estão querendo fazer mestrado e estão querendo fazer doutorado. Então vai aí, nos objetivos específicos, você vai colocar cada objetivo como se fosse um capítulo da sua dissertação, da sua tese, ou mais abaixo do seu TCC, beleza? Então, para citar de exemplo, para ilustrar para vocês, no exemplo que eu dei, vamos lá, objetivo número 1, apresentar a política brasileira do século XX. Objetivo 2, descrever a teoria de Michel Foucault. Objetivo 3, analisar a política brasileira do século XX sobre a ótica de Michel Foucault. Tá prontinho o meu trabalho. Lógico, isso aqui é um exemplo genérico, estou fazendo uma generalização imensa para que você entenda. Então não dificultei nos termos que eu usei, mas veja que cada objetivo é precedido pelo verbo, porque demonstra o que você quer fazer, ok? Isso para pré-projetos. Então tem programas que você tem 4 capítulos ou 3 capítulos. Como é que eu sei, professor? Vai lá no programa, vê as teses e dissertações, vê os TCCs e olha se o programa trabalha mais com 3 ou com 4 capítulos. Se for 4 capítulos, você aumenta um objetivo, beleza? Então vamos lá para agora os objetivos quando em trabalhos acadêmicos já completos, como por exemplo em TCC ou mesmo na dissertação e na tese. Onde é que os objetivos vão ficar? Eles vão estar na sua introdução. Na sua introdução você vai introduzir o conteúdo e vai dizer também o que você objetiva, porque na sua introdução tem que ser as boas-vindas para o seu leitor. Ele vai saber o que você objetiva com aquele texto e qual o passo a passo que você vai seguir para fazer aquele texto. Isso mesmo, o passo a passo já vai estar nos objetivos. Lembra dos objetivos específicos? Nada mais é do que o passo a passo de como você vai fazer a sua pesquisa. Na sua introdução, você vai colocar do seu trabalho acadêmico, por exemplo, o seu objetivo e vai colocar em cada capítulo o que você discutiu. Você já vai avisar para o seu leitor, discutir isso no primeiro capítulo, discutir isso no segundo capítulo, objetivando isto e isso, discutir isto no terceiro capítulo. É o que você está objetivando discutir antes mesmo de chegar ao seu desenvolvimento. Um trabalho acadêmico ele está dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução já vai estar os seus objetivos, mas o mais importante frisar aqui, alguns TCCs são feitos com objetivo e metodologia, como se fossem capítulos. Eu, por exemplo, peguei um TCC agora de Química que tem lá a parte dos objetivos e a parte da metodologia. Era quase como se fosse um pré-projeto. É porque nas ciências humanas, objetivos e metodologia estão nos pré-projetos.
não é muito de TCC, mas eu já vi TCC com objetivos e metodologia, ou seja, você tem que deixar bem discriminado os objetivos que você pretende entre geral e específicos e a sua metodologia. A metodologia, digamos que é a parte mais importante do seu trabalho. Eu diria que os dois, né? A metodologia e os objetivos. E uma terceira que eu vou dar a dica agora e você não pode perder essa dica. Quando um examinador de banca de seleção, seja de mestrado ou de doutorado, pega o seu pré-projeto, a primeira coisa que ele vai olhar é as referências. Vai analisar quais textos você colocou como referência, para saber se você tem conhecimento, se você tem fôlego, se você sabe do que está dizendo e quais são os autores ou autoras que você vai usar, beleza? Depois, objetivos e metodologias. Vou dizer para vocês o seguinte, que os haters me persigam aqui ou que algum outro professor venha aqui me questionar. Ok, não tem problema não, mas a maioria sequer lê justificativa, introdução e etc. O que eles querem saber mesmo de um pré-projeto, para citar como exemplo, é os objetivos, para saber o que você objetiva e qual o caminho que você vai seguir, e a metodologia, porque na metodologia tem um caminho que você vai seguir descrito, quais autores você vai usar, qual é a fundamentação do teu trabalho. Eu vou fazer um trabalho e vou discutir determinado conceito. Tá bom, você está tirando esse conceito de quem? Quem é o autor que fundamenta? Eu vou fazer pesquisa de campo. Tá bom, você vai fazer pesquisa de campo fundamentado em quem? Você só vai chegar lá com um blocozinho de notas e começar a anotar? Vai na rua, vai começar a fazer um questionário? Tá bom, se você vai fazer isso, você vai fazer através de que método? Qual é o método? Quem é o teórico que sustenta que o que você está fazendo é científico? Tem ciência. Então você tem que seguir um método científico. Logo, você tem que ter uma boa referência se você vai coletar dados. Você vai coletar dados seguindo o método de alguém. E isso tem que estar descrito na sua metodologia. A sua metodologia é o passo a passo escrito do que você vai fazer no seu texto. Como você pretende alcançar os objetivos, como você vai chegar a determinados resultados, ok? Então, metodologia e objetivos. Deixa eu ler rapidinho. Objetivos, o que se pretende alcançar com a pesquisa, como eu falei, e metodologia, quais os métodos serão utilizados para a coleta e análise de dados. Bom, vou coletar dados, mas você vai coletar seguindo que método? Vou fazer uma interpretação da sociedade. Você vai interpretar a sociedade a partir de que método? Vou fazer tal coisa. Sim, a partir de que método? Isso tem que estar na metodologia. Lembre-se da nossa primeira aula que eu disse que tudo tem que estar bem referenciado. É aí na metodologia onde você vai colocar suas referências. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei 2 conceitos na minha tese: pós-modernidade e subjetividades. Eu trabalhava subjetividade no singular, até que eu descobri que subjetividade já está atrasado. Se discute agora em subjetividades. Mas eu não vou discutir isso agora não, porque o objeto da nossa análise aqui não é a minha tese. Eu só quero citar o meu exemplo para ilustrar para vocês o método que eu usei para discutir... O autor que eu usei para discutir pós-modernidade foi Zygmunt Bauman. Então eu coloquei na minha metodologia, o termo pós-modernidade que nós usaremos será fundamentado a partir de Zygmunt Bauman, em seu livro tal. O termo subjetividades nós compreendemos a partir da análise do texto de Stuart Hall. Então eu não criei o termo pós-modernidade e subjetividades do nada. Eu peguei de 2 autores, é como se eu tivesse roubado deles, só não roubei porque eu citei e referenciei e usei no meu texto. Mas eu uso como sendo meu, mas dizendo de onde eu tirei. Olha, eu tirei de Bauman, eu tirei de Stuart Hall, ok? Então qualquer termo que você vai discutir, qualquer conceito que você vai discutir, você tem que dar a referência. E isto tem que estar bem posto na tua metodologia, descrevendo passo a passo como é que você pretende fazer o seu trabalho acadêmico, beleza? Isso para elaborar o trabalho acadêmico. Nós estamos na elaboração e vamos então para o terceiro passo da elaboração do trabalho acadêmico, que é a pesquisa e coleta de dados. Essa eu vou ler rapidinho e em seguida explico. Levantamento bibliográfico, buscar por livros, artigos e outras fontes de informação sobre o tema, e trabalho de campo, observação, entrevistas, questionários e outras técnicas de coleta de dados. Ora, eu vou começar a elaboração do meu trabalho acadêmico. Definir o tema, seguindo as dicas do professor Hugo,
Depois, fiz os meus objetivos, sei bem o que eu quero e a minha metodologia, sei como vou cumprir o que eu quero fazer. Mas para isso, lembra da viabilidade do tema que eu falei? Basicamente isso aqui é a viabilidade do tema que eu falei na parte do tema. O que você precisa ter? Você precisa levantar a bibliografia que você vai utilizar. O meu trabalho foi um trabalho de pesquisa bibliográfica. Eu não fui a campo, eu não fiz questionário, eu não fiz pesquisa de campo, eu só fiz pesquisa de texto, só diversos textos e diversos artigos que eu baixei no meu computador. Então era eu, meu notebook e escrevendo, só isso. Isso chama-se trabalho bibliográfico. Você tem que ter um levantamento para iniciar o seu texto da bibliografia. Quais são os livros que você vai usar? Quais são os artigos que você vai usar? De onde é que você vai tirar conteúdo para fazer o seu texto? Então você tem que fazer um levantamento bibliográfico, já levantar os principais livros. Isso vai servir também para a tua referência. Você já vai levantar os principais livros, os principais autores que trabalham com o tema. Aqui vai algumas dicas. Você precisa conversar com seu orientador, no caso de trabalhos de conclusão de curso, ou com professores, ou com doutores e mestres que você conheça. Procurar na internet, vai no Google Acadêmico, essa dica é fenomenal, vai no Google Acadêmico e coloca o tema que você quer pesquisar. Vai descer um monte de artigos científicos e ali você tenta pegar os dos últimos 5 anos, vai lê-los. Pegou artigo científico, não lê como está lendo qualquer livro não, vai logo, primeira coisa que você tem que fazer é ir logo na referência bibliográfica, ver quais os autores que este texto está citando, depois lê o resumo do artigo científico para ver se vai te ajudar, aí baixa, vai colecionando diversos textos e livros que vão te ajudar a fazer o teu trabalho acadêmico de qualidade e de excelência, ok? Então lembra disso, Google Acadêmico. Uma outra questão, você baixa o artigo, pega o nome de um cara qualquer lá, não sabe quem é o cara, não sabe nem se o cara produziu ciência e está colocando a citação dele. Pega o nome dele, como eu já ensinei em aulas passadas, e coloca no currículo Lattes, plataforma Lattes, aí vai no currículo Lattes em buscar, aí busca o autor, bota o nome completo dele, buscar, você vai ter tudo o que ele produziu em toda a vida dele, aí você vai saber se ele é mestre, se ele é doutor, se ele vale a pena ser citado ou não, vai ver a produção dele, porque por exemplo, você não pode estar num doutorado citando especialista, citando graduado, você tem que citar trabalhos de outros doutores, especialmente os doutores mais renomados, ou os teóricos mais renomados, para dar robustez ao teu trabalho. Então, o levantamento bibliográfico é extremamente importante, você já ter um levantamento bibliográfico para poder fazer um texto de qualidade. E o trabalho de campo. Você vai fazer questionários, você vai fazer coleta de dados, de repente esses dados já foram coletados. Esses questionários ou alguns questionários já foram feitos. Por exemplo, os dados do IBGE estão aí para serem usados. Você pode fazer o uso dos dados do IBGE para a sua pesquisa. Ou você também pode ir a campo fazer um questionário. Agora você vai fazer o questionário a partir de quê? As perguntas foram elaboradas a partir do método de quem? Isso tudo tem que estar na sua metodologia que nós falamos anteriormente. Vou fazer um questionário numa escola para saber se a escola tem uma boa educação ou não. Se você vai fazer o questionário, você tem que dizer que método você está usando, porque não só é chegar lá e perguntar se a escola é boa ou não, e depois, como é que você vai analisar esses dados? A gente fala sobre daqui a pouco. Agora eu só quero que você entenda aqui. Até para fazer um questionário, você tem que seguir uma metodologia. Se você vai fazer trabalho de campo, se você vai até a escola, vai fazer questionário, se for fazer questionário com de menor, mas muito cuidado na pesquisa, viu? Tem que passar pelo conselho de ética, muito cuidado. Não, mas é com os professores, tá bom. O seu questionário, as suas perguntas foram formuladas a partir de que método? Então, lembra disso, você tem dados já coletados que vocês podem usar. E aí tem dados em livros, por exemplo, eu quero dizer, se falar sobre religiões, eu quero afirmar que o número de católicos é maior do que o número de evangélicos, ou que o número de evangélicos está crescendo mais do que o número de católicos, e o de católicos está diminuindo. Eu não preciso necessariamente fazer um questionário na minha cidade. Eu posso ir para autores que já fizeram isso, essa análise, ou que já fizeram esse questionário, ou melhor, eu posso ir para o dado do IBGE. O IBGE tem dados sobre isso, tem dados sobre as religiões no Brasil. Só para dar um exemplo de que você precisa também ter, para o seu trabalho de campo, você também precisa ter metodologia, ou pode também fazer uso de dados que já estão disponíveis, desde que colocando a referência tudo direitinho, beleza? Então vamos para o quarto ponto dessa nossa elaboração de trabalhos acadêmicos.
análise e interpretação de dados. É seguindo basicamente o que eu falei anteriormente. Você fez o questionário, aí volta para casa com um monte de respostas. Tá bom, como é que você vai interpretar essas respostas? Ah, professor, eu vou interpretar do jeito que eu aprendi ou do jeito que eu sei. Não, para um trabalho acadêmico você tem que dizer a referência, o método de quem você vai usar para fazer a interpretação. Você vai olhar para os dados à luz de que autor, sobre que aspecto, sobre que método. Então você tem que colocar isso lá na sua metodologia e fazer uso aqui. Vamos ler rapidinho e daqui a pouco eu explico. Organização dos dados é a classificação, categorização e tabulação dos dados coletados. A análise, a aplicação de técnicas estatísticas ou qualitativas para interpretar os dados. Então, basicamente, eu estou falando que você precisa organizar os dados que você coletou ou que você passou a coletar, e essa organização precisa ter um método e, sobretudo, falei anteriormente e reafirmo, você tem que ter uma análise de interpretação dos dados. Não é de qualquer forma, é quantitativa ou é qualitativamente que você vai fazer? Porque um diz respeito à quantidade, o outro diz respeito à qualidade. Qual é essa avaliação que você está fazendo? Como você está interpretando? Então, para elaborar um trabalho acadêmico, você tem que ter em mente a análise dos dados. Isso, vai com calma, só para os que precisam ou pretendem fazer trabalho de campo. Eu, por exemplo, isso aí passa longe da minha pesquisa, porque eu nunca fui fazer trabalho de campos, questionário, estatística, nada disso. O meu trabalho é um trabalho bibliográfico, beleza? Se o teu texto é só texto bibliográfico, então já passamos por essa etapa. Vamos para o quinto e penúltimo ponto, a redação e formatação do trabalho. A redação e formatação do trabalho começou lá na escolha do tema, mas ela se inicia mesmo com os objetivos e a metodologia, que é a parte mais importante. E é por ser a parte mais importante que eu vou citar mais uma referência aqui em relação aos objetivos e metodologias. O objetivo é o que você pretende, é o que você quer, é como você quer fazer. A metodologia é como você vai fazer, beleza? Não esquece disso não. Então a sua metodologia vai seguir o script que você colocou nos objetivos específicos. Basicamente a sua metodologia vai descrever como você vai fazer tudo o que você está objetivando. Para agora chegarmos na estrutura, porque a estrutura do trabalho eu não vou falar tanto, porque nós teremos um momento que será a próxima aula, então não perca a próxima aula, que eu acho que é a aula mais importante dessas todas, que é justamente a estrutura de um trabalho acadêmico. A estrutura de um trabalho acadêmico se dá pelos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Aqui na imagem eu só coloquei os elementos textuais, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Beleza? Vamos ler e eu explico já isso. Redação e formatação de trabalho acadêmico. Primeiro a estrutura. Introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas. Isso serve para os trabalhos acadêmicos de conclusão de curso, sobretudo, mas para os outros também. Quando a gente vai para a estrutura, olha, para um artigo científico, que não é trabalho de conclusão de curso, que você pretende publicar em uma revista, você vai ter que seguir isso. Você vai ter que ter uma introdução, onde você coloca os objetivos. Lembra que eu falei? 2 artigos científicos. No caso dos artigos científicos, os objetivos eles vão na introdução. Somente, professor? Não. Abre parênteses antes que eu fale disso. Abre parênteses para me explicar uma coisinha rapidinho. No artigo científico, você tem que fazer o resumo, que é um elemento pré-textual. No resumo, normalmente são de até 200 palavras. No resumo e espaçamento simples, daí a gente fala na norma ABNT. No resumo, no seu resumo, tem que conter os seus objetivos, tem que conter a metodologia e tem que conter o resultado final, a sua conclusão. Isso no resumo. Por quê? Porque quando o camarada pegar o seu artigo científico, quando o leitor pegar o seu artigo científico, se ele é acadêmico, ele vai olhar logo as suas referências para ver os autores que você citou, se interessa a ele, se você citou bons autores, e depois vai para o resumo. E no resumo ele vai saber se aquilo ali interessa a pesquisa dele, se aquilo ali interessa a ele, ou a ela, né, no caso. Então lembrem-se que no artigo científico os objetivos vão tanto no resumo quanto na introdução. Não tem um ponto só objetivos, beleza? Então voltando, fecha parênteses.
Estrutura, temos elementos pré-textuais, textuais e os pós-textuais. Logicamente, os elementos que vêm antes do texto, os elementos do texto e os elementos que vêm depois do texto. Eu quero falar agora da estrutura dos elementos do texto. Você vai ter a introdução, você vai ter o desenvolvimento e você vai ter a conclusão. Introdução, onde você fala do seu tema, explica o seu tema, basicamente por alto, diz os objetivos que você pretende e passamos para o desenvolvimento, que é onde de fato você desenvolve o seu trabalho, onde você escreve sobre o seu tema. E na conclusão você demonstra os resultados de tua pesquisa. Para as ciências da natureza, geralmente os resultados é X, então é um resultado específico. Para as ciências das humanas, não necessariamente, precisa ter um resultado específico. Você pode fazer, por exemplo, nas suas considerações finais, na sua conclusão, em vez do resultado da pesquisa, a análise. Então as suas considerações finais vai ser a análise da sua pesquisa, perfeito? E por fim, normas. Seguir as normas da ABNT ou da revista científica para a qual o trabalho será submetido. Nós teremos um momento só de falarmos de normas de ABNT. E tem daqui a pouco um outro slide, que é o último slide, que também fala das normas, e eu vou dar uma dica para vocês das normas da ABNT. Mas pensa que a redação do trabalho basicamente é fazer introdução, desenvolvimento e conclusão. E colocar tudo isso nas normas da ABNT, quando se tratam de trabalhos acadêmicos de conclusão de curso ou trabalhos acadêmicos de avaliação, mas no caso dos textos científicos para revistas, para periódicos científicos, aí a coisa muda, porque cada revista tem sua norma. Por exemplo, eu vou ter um momento com vocês que eu quero sentar com você e mostrar para você, a partir de um Word aberto, para a gente deixar ele todinho na norma da ABNT. Para tudo que você escrever já está dentro da norma. Se é citação direta, já vai estar dentro da norma. Se é texto simples, já vai estar dentro da norma. Tudo dentro da norma. As margens da página, o espaçamento entre linhas, tudo isso eu vou fazer e você vai saber para deixar na norma da ABNT. Contudo, em algumas revistas muda-se. Por exemplo, as margens. Tem revista que proíbe itálico. Teve uma revista que eu publiquei recentemente que proibia a palavra homem, porque o homem não é uma referência de gênero equivocada. Ela prefere que você utilize seres humanos ou humanidade, ou indivíduos, ou sujeitos, mas nunca a palavra homem para definir o ser humano. Beleza? Só para vocês entenderem. Então, tem revistas que mudam a norma. Professor, como é que eu vou saber? Cada revista que vocês pretenderem publicar vai ter as diretrizes para o autor. Você vai nas diretrizes para o autor, vai ver todas as normas da revista lá. Não muda muito em relação às normas da ABNT, só muda os númerozinhos, porque tem revistas impressas que, se fosse pela norma da ABNT, a escrita não daria na impressa para imprimir, para grampear e etc. Problemas mais específicos, mas não muda muito não, beleza? Então vamos para o último ponto, que é o ponto de revisão e aprimoramento do trabalho. Mentes brilhantes, preste atenção. Eu vou ler ele e explico depois. Leitura crítica. Revisão atenta do trabalho para identificar erros gramaticais, ortográficos e de conteúdo. Sugestões. Solicitar feedback de colegas, professores ou orientadores. Vem comigo. Deixa eu te explicar uma coisa. Para você que tem um dinheirinho a mais, se você tiver, ao invés de você fazer isso, pague para que um profissional da área faça. Pague para um professor, para uma professora de português, para que ela faça a correção gramatical e ortográfica do seu trabalho. Porque você, por mais que saiba português e por mais que faça, vai ficar uma coisa ou outra aqui ou acolá errado. Então é como se fosse passar um pente fino. Essa é a última etapa da elaboração de um trabalho acadêmico. Olha, eu me considero minimamente legal na gramática, na ortografia, e deixo passar diversos erros. Então todos os meus livros eu mando para correção. Ainda assim passam erros, a gente só vê quando está impresso. É problema da professora ou do professor que corrigiu que são burros ou irresponsáveis? Não, é porque são muitas palavras, é muito difícil que não passe um erro ou outro. Agora, passar um erro aqui, outro lá, é ok, é natural. Outra coisa é o seu texto cheio de erros ortográficos, erros gramaticais. Trata-se então de um texto que não tem nada a ver com a ciência. Então, texto científico tem que estar dentro da norma culta.
tem que estar milimetricamente corrigido, gramaticalmente e ortograficamente. Então, se você tem um dinheirinho, já faz isso. Calma, que a dica vai além. Já que você vai pagar para corrigir em ortografia e gramática, paga também para corrigir a formatação, que é o segundo ponto. Formatação é colocar nas normas de ABNT. A mesma pessoa que vai corrigir gramaticalmente e ortograficamente o teu texto pode corrigir as normas de ABNT, um espaçamento ou outro que está errado. Então isso resolve todo o problema de normas de ABNT e não tira a sua originalidade do texto, não tira a sua autoria, muito pelo contrário, a pessoa só vai corrigir a gramática, a ortografia e a formatação e ponto. Hugo, eu não tenho dinheiro. Então espera que eu vou te explicar como colocar o Word no padrão da norma da ABNT. A gente vai falar sobre norma da ABNT ainda, mas eu te diria o seguinte, no próprio Word, olha que a versão do meu computador é o Windows 11, salvo engano, e é bem antiga a minha versão do Word. Lá você já tem, vai lá em cima, onde você tem página inicial. Se você vai correndo um pouquinho mais para a sua direita, você vai ver revisão. Clica em revisão e aí tem ortografia e gramática. Aí clica em ortografia e gramática. Aí o próprio Word vai corrigir para você todos os erros de ortografia e gramática. Isso é um paliativo, isso é uma ajuda, porque hora ou outra o Word eu corrijo errado, muitas vezes eu estou escrevendo o Word, insiste que está errado e não está, ou ele deixa passar alguma coisa. Então o melhor mesmo é que você pague para que uma pessoa da área, que um profissional da área, uma profissional da área possa corrigir e formatar o seu texto, beleza? Mas caso contrário, tem essa malícia do Word, de corrigir pelo Word e você mesmo passar um pente fino. Fora isso, pedir feedbacks, solicitar feedbacks, especialmente a doutores e mestres, quem já passou pelo que você já passou, mas não só para o seu texto, para corrigir formatação, questão ortográfica, questão de gramática, para tudo. Lembra que nós falamos agora há pouco que você precisa ter um acervo bibliográfico, um acervo de dados, a depender do que você vai pesquisar, que antes de começar o texto você tem que parar para ver o que os outros pesquisaram, juntar, acumular textos, artigos científicos que você baixa na internet, diversos livros. Pois bem, não tem ninguém mais que possa te ajudar do que quem passou por isso. Então pede conselho a mestres, a doutores, aos seus professores e professoras, ao seu orientador, se é um caso de dissertação, de tese ou mesmo de TCC para especialização ou para graduação, que eles possam indicar, e eles vão indicar livros, vão indicar dados, e que eles possam também dar um feedback sobre o seu texto, sobre se a leitura está fluida. Essa é uma dica fenomenal. Não se faz um trabalho acadêmico sozinho e isolado. Muito pelo contrário, nós temos um trabalho acadêmico de excelência e de qualidade quando nós nos comunicamos com outras pessoas, trocamos ideias, seja textualmente ou seja verbalmente, para pedir indicações, para darem feedback sobre o nosso texto, e dentre outras questões. Então essas são as etapas para se fazer um trabalho acadêmico de excelência. Espero que você tenha curtido o vídeo, espero que tenha ficado até o final. Se você ficou até o final, meus parabéns e meu muito obrigado por estar aqui. E queria dizer para vocês o seguinte, não perde a próxima aula, que são as estruturas do trabalho acadêmico. Como é a estrutura? Elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais, e como a gente vai trabalhar em cada elemento desses e cada dica para a escrita do trabalho acadêmico. Então, forte abraço a todos e todas.